E aí, desenvolvedor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, desenvolvedor mobile, e nesse episódio específico da criação aí do nosso aplicativo do YouTube, a gente vai continuar na parte de animations, né? Então, no vídeo passado a gente já fez um pouquinho utilizando o Motion Layout. Se você ainda não viu, é importante ver esse vídeo para dar continuidade aqui. E para continuar, a gente vai usar o recurso de camadas aqui de visualizações nesse episódio. Então, a gente vai aprender a realmente colocar uma view sobreposta a outra e continuar ainda brincando um pouco mais com animations, tá? Então, para a gente fazer esse efeito de ter esses shadows atrás escurecendo, esse fade, né, que acontece numa camada anterior, para depois conseguir visualizar novamente a Recycler View, a gente vai fazer isso aqui nesse episódio. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer. A propósito, o código-fonte desse projeto está aqui na descrição desse vídeo, tá lá no meu GitHub também, tá? E se você quiser se aprofundar com outros materiais, com treinamentos mais avançados também de Android, tá aqui na descrição desse vídeo, é só clicar e conferir lá, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar uma camada sobreposta entre a nossa Recycler View e entre a nossa página de detalhes que a gente começou a criar no vídeo passado, tá? Então, se a gente abrir aqui a nossa main activity, a gente tem lá os nossos coordinators layouts, a camada frontal, que é a parte da progress bar, e entre elas a gente tem um include nosso video detail, que é efetivamente onde fica o nosso player, tá? E antes de colocar o player em existência, a gente precisa colocar uma sombra atrás, a gente precisa colocar uma camada de visualização atrás. Para fazer isso, a gente vai adicionar uma view, tá? Uma view que vai ter nada dentro dela praticamente, ela vai ser uma view que vai ter uma largura de match parent e uma altura também de match parent para ele pegar o container inteiro. Eu vou dar uma ID para ele chamada de view layer, para a gente conseguir manipular ele lá no nosso Kotlin, e também vou colocar a visibilidade dele como visible e pôr uma cor de fundo para ele. Vou pôr um background aqui como preto, tá? E aí a gente tem esse cara aqui pronto. Agora a gente precisa deixar ele de forma transparente, e ele também só pode aparecer quando houver o evento de clique na nossa Recycler View, tá? Então ele vai inicializar já escuro, então a gente vai fazer esse procedimento aqui para ele começar já branco. Então como é que a gente faz para manipular ele de forma bem simples aqui na parte de view? A gente vai mudar a cor alfa dele, tá? É bem simples. A gente vai pegar aqui o view layer e vamos dar um alfa passando 0 no alfa para ele. Então ele já vai começar o nosso projeto transparente. Ele vai estar existente ali, tá? Eu não estou muito preocupado aqui nesse momento com performance de views. A gente tem vídeos específicos para isso, pode procurar aqui no canal também. Mas aí tá a nossa camada de visualização tá ali na frente. E agora a gente pode assim que houver o evento de clique, né, que a gente está fazendo print nesse exato momento, a gente pode fazer, né, e deve exibir essa view detail mais para frente e colocar uma camada entre ela e a Recycler View. Então, para fazer isso, eu vou criar um método novo aqui, ó, chamado de show overlay view, e vou passar o vídeo lá para o nosso método, né, para o nosso método novo, dizendo que o vídeo específico foi clicado. Então a gente vai criar uma função privada aqui chamada de show overlay view, que vai receber o nosso vídeo, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui nesse exato momento? A gente vai brincar com uma propriedade, né, que todas as views têm, que é o View Property, tá? O View Animator Property. Isso vai fazer a gente conseguir manipular algumas propriedades de uma visualização, de uma camada de view, tá? Seja a cor alfa, seja qualquer outra coisa que a gente pode manipular, e através de um determinado tempo, tá? Então toda vez que a gente clica no vídeo do YouTube, se a gente voltar aqui, toda vez que um vídeo entra, né, na frente da Recycler, ele primeiro começa escuro, né? Você vê que ele é muito rápido, mas ele começa assim transparente, para depois ficar claro de novo quando a gente tenta esconder ele, né? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: na parte desse método a gente vai pegar o view layer que a gente já tem e vamos dar um ponto animate, tá? Esse ponto animate vai retornar o view property animator, e aqui a gente vai dar um apply para que o Kotlin aplique as modificações depois da animação. Então, o tempo de animação vai ser 400 mil, por exemplo, e a gente vai mudar a propriedade dele do alfa, tá? Então, eu vou pôr aqui o alfa de 0.5, vai.
Então o que acontece? Toda vez que eu escuto o evento de clique da minha Recycler, ele vai inicializar essa animação num tempo de 400 milissegundos e alterar sua propriedade para que eu defini aqui no caso 0.5. Então ele vai começar como alfa, quando eu clico ele vai para o 0.5 aí dentro de 400 milissegundos. Então a gente já conseguiu simular a inicialização transparente dele e agora o que a gente pode fazer é escutar os eventos que acontecem quando a gente tem esse evento, né, da animação do motion layout, quando ele vai para baixo e quando ele vai para cima. Então a gente precisa traquear isso para conseguir fazer a nossa camada anterior, né, a nossa view layer, ir clareando aos poucos e escurecendo aos poucos. Então a gente precisa escutar esses eventos aí do nosso motion layout. Então eu vou pegar o motion, que a gente tem o motion container, e vou adicionar um listener para ele, que é o set transition listener. Ele espera um object, tá? Um objeto anônimo que implemente aí o motion layout.transition listener, tá? Esse cara aqui vai fornecer para a gente 4 métodos específicos. O nosso trigger, transition trigger, started, change e complete, tá? Então o que tem dentro de cada propriedade deles? Esse P0, porque eu não tenho o código fonte aqui do motion layout, mas deixa eu renomear aqui as variáveis. O P0 é o motion layout, tá? No caso aqui do transition. O P1 nada mais é do que o trigger, o ID que foi disparado, tá? O boolean vai ser o positive, se ele vai ser um sentido positivo, e aqui a gente tem por último essa propriedade progress. A gente não vai usar o onTransition trigger nesse momento, a gente vai se preocupar só com changed, tá? Eu vou só renomear as variáveis para manter as coisas corretas aqui. Aqui é o start ID e o end ID, que são os IDs das cenas que a gente tinha definido lá no vídeo passado. E aqui na parte do changed a gente tem também o start ID, o end ID, e a gente também tem o nosso progress. E aqui é onde a mágica vai acontecer. Então vamos lá. E por último a gente tem o ID corrente aí que foi completado, tá? Então vamos dar um print aqui desses caras aqui. Deixa eu só copiar as nomenclaturas dos prints para facilitar a nossa vida. Então tá lá, eu vou imprimir cada evento que acontece, né, desse listener para a gente conseguir enxergar essas transações que está acontecendo. Então vou abrir o logcat aqui, colocar o transition para visualizar o exato momento que isso aqui acontece, tá? Então o primeiro passo é clicar aqui no evento, só para a gente simular o evento do clique do vídeo, e quando eu clico aqui na animation, ele mostra para a gente algumas propriedades que ele está acontecendo, tá? Então o transition started é disparado, então ele sabe qual que é a cena que vai inicializar e a cena que vai terminar pelos seus IDs. E cada vez que ele faz a rolagem, né, a gente tem aqui basicamente, deixa eu ver se consigo diminuir aqui, não consigo. A gente tem basicamente a position aqui, né, a progress. Deixa eu diminuir esse cara aqui para a gente conseguir ver. Vou imprimir aqui só o progress, só. Então vamos lá. Porque aqui com o progresso que está sendo rolado, a gente vai numa escala de 0 até 100%. Isso a gente vai conseguir mudar o nosso alpha com essa animação, tá? Então quando eu clico aqui, beleza. Então vamos lá, progress. Então tá lá, deixa eu voltar aqui esse cara aqui. Quando ele sobe, né, para origem, ele vai do ponto 1 ao ponto 0. Quando ele desce, ele vai do ponto 0 ao ponto 1. Isso aqui é importante porque a gente consegue manipular cada evento e cada estado que está tendo da nossa transação. Isso faz com que a gente consiga manipular qualquer outra camada. Como, por exemplo, a gente pode pegar o View Layer e dar um alpha de, por exemplo, 1.0, que é o 100%, menos o progress para ele começar a inverter a ordem, né? Então, por exemplo, ele vai começar escuro e aí depois ele vai clareando aos poucos, tá? Então vamos ver se ele faz isso daí. Então tá lá, ele subiu. Quando eu clico no evento da lista, eu ativo. Quando eu clico no motion, então ele começa escuro e vai até o claro. Mas a gente não quer que ele fique totalmente escuro, né? Então a gente tem que manipular ele para ele fazer essa animação somente depois de um certo ponto. Então
eu vou colocar aqui, ó, quando o progress for maior que a metade da minha tela, né, da minha ação, eu vou pegar e vou alterar 50% da visualização. Logo ele vai ficar até 0.5. Se não, caso ele seja menor que esse cara, aí eu vou limitar ele, a nossa camada, até o nosso alfa de 0.5. Então vamos ver. Então eu clico aqui, ele ativa, e quando eu clico agora sim, ele vai até o 0.5 que a gente quer visualizar para que ele aconteça, tá? Como é que a gente pode visualizar isso de forma mais simples e mais precisa? A gente pode voltar lá na nossa cena, no nosso cine.xml, e o evento que está disparando é o evento de clique. A gente pode trocar esse evento aqui para o evento de sweep. Então a gente vai pôr aqui on sweep e vamos marcar para ele qual que é o âncora, né, o texto, a região do ID, no caso é o nosso video player, que vai disparar esse evento aqui. Então tem o touch region ID e a gente vai definir também o touch anchor ID, que é o mesmo cara que vai ser disparado. E depois a gente pode dar um drag direction, como por exemplo drag up, para dizer para ele que ele vai funcionar quando a gente arrastar para cima esse cara aqui. Vamos ver se ele aplica essas modificações. Então vamos lá, vamos clicar na lista para ativar, ativei. Então agora eu consigo fazer o evento de drag, tá vendo? Quando eu arrasto, ele vai clareando, depois ele vai escurecendo até 0.5 do alfa. Então assim a gente consegue brincar com a camada aí do nosso motion layout. O evento de clique não está funcionando mais, esse é um eventual, não é nenhum bug, acho que a ideia do Motion Layout não era para funcionar até nesse momento da versão beta que está nesse momento. Junto com o Sweep e junto com o OnClick. Então o que a gente vai fazer mais para frente é criar o nosso próprio Motion Layout para que ele consiga escutar tanto eventos de clique quanto eventos de arrastar aqui, para a gente conseguir ativar os dois eventos de transação para ele. Mas já deu para a gente brincar um pouco mais com eventos de camada, então a gente aprendeu a usar o View Property Animator. Esse cara é interessante porque ele permite a gente manipular as propriedades de uma determinada view, tá? Propriedades elas, seja alfa, seja o eixo x, y, então a gente vai conseguindo brincar com esse cara aqui e mudando as propriedades em determinado tempo de duração. Essas classes novas do Android aí que chegou do pacote de Animations, ele é muito rico e tem bastante coisa que a gente pode manipular aqui na parte dos animators, tá bom? Então se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder compartilhar esses vídeos com seus amigos, eu agradeço. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a gente continuar produzindo mais vídeos sobre desenvolvimento mobile aqui. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem materiais mais avançados, você pode clicar para se aprofundar, para ir a fundo mesmo nesse universo Android e ir para o próximo nível aí durante o seu desenvolvimento. Beleza? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.